Olá, eu me chamo Vinícius Poroca e hoje eu vim trazer uma mensagem profética para a igreja, especialmente para os líderes. Então, se você conhece algum líder ou se você é algum líder de igreja, fica até o final que essa mensagem é para você. Eu tive um sonho dia 9 e o sonho era o seguinte: eu estava num carro, eu estava no passageiro, no lugar do passageiro, atrás de mim tinha uma amiga minha, uma irmã da igreja, ao lado dela tinha um irmão também da igreja. E quem estava dirigindo o carro era o pai dela. A gente saía com o carro, ele ia passando pela rua e ia batendo em um muro. E a gente pedia para ele parar, para não bater no muro. E quanto mais a gente pedia, mais ele acelerava. Então ele veio, bateu no muro, derrubou o muro. E quando ele passou pelo muro, a gente viu grandes prédios, prédios muito altos. E ao invés de ele bater no meio do prédio, ele batia mais para o lado direito, perto das colunas dos prédios. Então, quanto mais a gente pedia para ele parar, ele ia acelerando, ia passando e derrubando essas colunas. Quando passava por esses prédios, ele parava ao lado direito, em frente a um canal que passava água limpa, e tinham duas árvores, uma do lado direito, do nosso lado, e uma do outro lado do canal. Ele ia embora do lado esquerdo e a gente ia até o canal, ver o que tinha o canal. Quando eu olhava para trás, o carro não estava destruído e os prédios também não, pareciam que tinham sido reconstruídos. Eu fiquei orando e perguntando a Deus o que era o sonho, o que podia trazer de entendimento desse sonho. Eu quero ler com vocês Jeremias 23, a partir do versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Jeremias 23, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Qual foi o entendimento que eu tive desse sonho? Quem estava dirigindo não era o pai dela, era o próprio Deus que estava guiando a gente. E quando ele acelerava e passava por esse muro, havia uma divisão fora do muro e entre esses prédios. Ele derrubava esse muro. O que são esses prédios? São as grandes denominações de igreja, são as grandes igrejas. Ele acelerava e o que é acelerar? Quanto mais a gente pedia a ele, mais ele acelerava. O que quer dizer isso? Oração. Então, quanto mais a gente orava, mais ele acelerava o processo. Então ele vinha com o carro e ele batia ao lado direito do prédio, ele não derrubava o prédio totalmente. O que eu entendi sobre essas colunas que ele batia? São os grandes líderes que ele está removendo dessas grandes denominações. Aqui no texto ele fala que vai remover esses pastores que não cuidaram das ovelhas dele. Então ele saía com o carro e parava em frente ao canal, o canal passava água limpa. O que significa água limpa? É o Espírito Santo, então ele está guiando para um novo caminho, abrir um canal de um novo caminho. E essas duas árvores são os novos pastores que Deus está levantando fora dessas grandes denominações que vão cuidar das ovelhas do Senhor. Essa mensagem que eu trouxe aqui é para alguns líderes, para que eles se arrependam. Então, se você tem algum líder, se você conhece, envie essa mensagem. Deus é paciente para que todos cheguem ao arrependimento. Então, se você tem alguém, você conhece algum líder, algum pastor seu, algum líder dessas grandes igrejas ou da sua igreja, envie esse vídeo para ele, curte também para que mais líderes recebam essa mensagem e possam chegar ao lugar de arrependimento. Espero que vocês tenham entendido um pouco dessa mensagem que eu me trazer hoje. Que Deus nos abençoe e até a próxima.